Quando analisamos, então, o artigo 77 e o 78 do Código Penal, nós podemos extrair 4 espécies de sursi. O primeiro é o sursi simples, que é a regra geral, é aquela do parágrafo 1º do artigo 78. Então, é o condenado que não reparou o dano e as circunstâncias não são tão favoráveis a ele. Aí ele vai fazer o quê? Vai cumprir a limitação do final de semana ou o serviço comunitário no primeiro ano. O sursi especial é uma outra hipótese, uma outra espécie, é quando o condenado ele reparou o dano ou quando está impossibilitado de reparar o dano e as suas circunstâncias judiciais são favoráveis. Aí ele vai ser aplicado o que? O parágrafo 2º do artigo 78. Então, ele não vai precisar passar pela limitação do final de semana, nem pelo serviço comunitário, mas vai ter que cumprir aquelas outras 3 condições estabelecidas. Outra espécie de sursi é o chamado sursi etário. Essa espécie, ela está lá no artigo 77, lá no parágrafo 2º, que ele vai dizer o quê? Quando o condenado for maior que 70 anos, e aqui eu não estou olhando para as condições de saúde dele, eu estou olhando somente para a idade. Então, se ele tem mais de 70 anos, então também não foi atualizado com o Estatuto do Idoso, tá? Nessa hipótese, ele vai ter aumentado um pouco a sua possibilidade. Como assim? Ele vai poder ter direito ao benefício se a pena dele for até 4 anos. Vocês lembram que a regra geral, ele só tem direito a esse benefício se a pena for até 2 anos. Então, tendo condenado mais que 70 anos de idade e sua pena for até 4 anos, ele pode ter direito a esse benefício. E aí a mesma coisa. Se reparou o dano, vai lá para o parágrafo 2º do artigo 78. Não reparou o dano, artigo 78, parágrafo 1º, limitação do final de semana, serviço comunitário. Outra espécie e última espécie de sursi, porque são 4 espécies, tá? É o sursi humanitário. Aqui a gente não olha a idade, mas a gente olha as condições de saúde. Se essas condições de saúde do condenado justificarem esse benefício, né, ele vai também ter a possibilidade de receber esse benefício se a pena dele for até 4 anos de prisão. E mesma coisa que os outros. Reparou o dano, parágrafo 2º, não reparou o dano, parágrafo 1º do artigo 78. Além dessas condições que a gente já conversou, que ele terá que cumprir durante esse período de prova, o nosso Código Penal ele também traz um artigo genérico, que é o artigo 79, que ele possibilita o juiz criar novas condições dentro dessa sentença. O sursi também ele pode ser revogado em qualquer momento. Essa revogação ela pode ser obrigatória ou pode ser uma revogação facultativa. É obrigatória, então, quando vem expressamente na lei os casos de revogação. E é facultativa quando dá essa faculdade ao juiz de decidir se ele quer ou não, se ele vai ou não revogar esse sursi, tá? Então, as hipóteses da revogação obrigatória, elas estão lá no artigo 81. Revogação obrigatória, tá? A suspensão será revogada no curso do prazo. Então, o próprio texto caput aqui do artigo 81 já me diz que é uma causa obrigatória, porque diz que será revogado, não dá possibilidade de poderá ser revogado, tá? Sublinhe essa palavra. Então, se o condenado, se ele é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso, então ele está lá durante a sua suspensão da pena, durante aquele período, ele comete um novo crime, ou ele comete até antes, mas durante esse período de prova, vem a sentença condenatória dele de outro crime. Então, se ele é condenado de forma irrecorrível por outro crime e ele está num período de prova, é revogado esse sursi.
Ah, mas se é revogado, faz o quê? Vai para a prisão e cumpre esse tempo em cárcere, certo? Inciso 2. Inciso 2, essa primeira parte do inciso 2 ela foi revogada, tá? Então nós vamos só para a parte final, que eu nem vou ler para a gente não se confundir. Que é não efetua sem motivo justificado a reparação do dano. Então vocês percebam que a reparação do dano, quando há crime, sempre deve ser feita. Só não vai ser feita se ele for impossibilitado de fazer. Então ele tá lá com a suspensão da sua pena, ele vai ter que dar um jeito de reparar esse dano. Se não reparar, revoga o sursi. 3. Descumpre a condição do parágrafo 1º do artigo 78. O que é o parágrafo 1º? O que ele vai descumprir? Se ele descumpre a limitação do final de semana ou do serviço comunitário. Descumpriu, revoga esse sursi também. E aí há os casos de revogação facultativa, que possibilitam ao juiz revogar a suspensão condicional da pena, revogar esse período que está suspenso, ou então aumentar, prorrogar esse período de prova. Quais são essas condições? A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção à pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Então, se ele está lá no período de prova dele e vem uma sentença condenatória de um crime culposo, fica a critério do juiz prorrogar esse período de prova ou revogar esse sursi. E a outra hipótese também é se ele descumpre outro critério que não seja aquele da limitação do final de semana nem do serviço comunitário, porque se for esse, a revogação é obrigatória. Então, se ele descumprir outras condições, né, sejam aquelas do 78, parágrafo 2º, ou outras condições que foram escolhidas pelo juiz na sentença, o juiz também vai revogar esse período ou vai prorrogar esse período. Cumpriu todas as condições? Cumpriu. Expirou esse prazo do período de prova? Expirou, passou todo o prazo. E aí, então, é extinta a pena privativa de liberdade. E nós encerramos esse assunto da suspensão condicional da pena e no próximo tópico nós vamos conversar um pouco sobre o livramento condicional, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me enviar e entrar em contato comigo, tá bom?